Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom nos encontrarmos no nosso programa, onde nós nos tornamos familiares um com o outro. Você aqui dentro do nosso santuário e nós aí dentro da sua casa com as imagens do santuário. É uma pena que eu não tenha as imagens da sua casa, mas do santuário aqui você tem, e isso é importante para que essa nossa conexão aconteça. E no dia de hoje nós vamos meditar um pouco sobre Lucas 10, de 33 a 37, e depois nós vamos rezar ao Pai das Misericórdias, pedindo a Ele toda a graça e toda a bênção de que nós precisamos. E é importante isso, né? Nós nos sentirmos queridos e amados por Deus, não importa aonde nós estejamos. Esteja você onde estiver, né? Fique na paz do nosso Deus. O texto diz, abre aspas, mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele e quanto gastares a mais, na volta pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Jesus, nesse modo de manifestar a presença de Deus, que é Pai, amor e misericórdia, Jesus faz da mesma misericórdia um dos principais temas da sua pregação. Como de costume, também neste ponto ensina antes de mais em parábolas, porque exprime melhor a própria essência das coisas. É interessante e belo demais nós olharmos a maneira como Jesus ensina a verdade. Vocês talvez já tenham feito a experiência de ouvir um filósofo, um teólogo, ou um psicólogo, um psiquiatra, ou uma pessoa, um cientista entendido de vários assuntos, né? Falar sobre coisas que às vezes a gente tem até dificuldade de entender por causa da linguagem ou por causa da filosofia, vamos dizer assim, né? Muitos têm dificuldade para entender o que está sendo dito. Não é que Jesus não tenha estas palavras todas, mas ele usa de elementos concretos, sensíveis, para que a gente entenda aquilo que é imaterial e eterno. Então Jesus, ele fala de coisas eternas através de acontecimentos humanos, sensíveis, palpáveis, né, que a gente consegue tocar. E ele fala de coisas profundas. Deus é muito simples na sua manifestação a nós. E nós, na medida em que vamos nos abrindo à graça dele, não vamos nos deixando a aprender e a conhecer, nós vamos saboreando as coisas mais altas, né? Que são as coisas espirituais. Então, para ensinar, ele não abandona as parábolas. Tanto que o nosso saudoso Padre Léo, que passou aqui pela Canção Nova, ele sabia ensinar dessa maneira, contando as suas histórias. E o povo ria que só vendo das histórias do Padre Léo. Mas se você for ver os ensinamentos que Padre Léo dava em cada história, as advertências, as correções, né? As coisas que a gente deve buscar além daqueles acontecimentos que fazia o povo rir e achar engraçado, ele dava um ensinamento. Então, uma forma de ensinar contando histórias ou contando situações. E Jesus usa de comparações, de parábolas, para justamente ensinar-nos. E
esse texto que nós ouvimos hoje está dentro de um contexto, né? É o texto e o contexto, né? Dentro do texto, daqueles que ele estava falando do amor ao próximo, e alguém pergunta para ele, quem é o meu próximo, né? Quem é a pessoa que eu devo amar? Então ele conta essa parábola de um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e o assaltante deixou ele quase meio morto. E por acaso passou naquele caminho um sacerdote, vendo aquele homem naquela situação, não quis tocar nele porque ele era um sacerdote, ele ia oferecer as oferendas e ele tinha que estar puro, e aquele homem era impuro, né, para ele, no olhar dele, então ele mudou para o outro lado, não quis mexer com a pessoa. Depois veio um outro que ajudava no templo, que preparava o sacrifício. Viu também, fez a mesma coisa, não, eu não vou me contaminar com essa pessoa, ele vai tomar meu tempo e eu tenho que chegar no templo e preparar o sacrifício para o sacerdote, então eu não vou cuidar dele. E passou pelo outro lado e foi embora. Mas veio um estrangeiro, um samaritano, alguém, porque eram os inimigos um do outro, e esse homem viu, teve compaixão. Aí está a chavezinha de tudo isso, é compaixão. O que é essa palavra compaixão para você? E quando nós falamos da compaixão de Deus, ou de uma pessoa que tem compaixão do outro, quer dizer, ela se sente no lugar do outro e se comove, se move e vai ao encontro do outro. Então aquele homem teve compaixão, né, e foi cuidar dele, passando óleo nas feridas. O óleo é para amolecer, você sabe que a ferida quando seca, e se você faz o movimento, aquilo abre, dói muito. E o óleo, ele amolece a pele, de forma que não diminui a dor. O vinho é para esterilizar, porque não tinha mertiolate naquela época, não tinha, né, primeiro socorro, não. Era o vinho que tinha, era o único que desinfetava os ferimentos. Cuidou dele, né, e colocou no lombo do próprio animal, levou para uma hospedaria, e deixou o cara lá, pagou a diária dele e falou para o homem que se precisasse de mais, né, quando ele voltasse do seu negócio, ele pagava. Então essa compaixão, essa ver a miséria do outro, sabe? Esse é o meu próximo. Então não é que eu tenho que atender a todas as necessidades que aparecerem na minha vida. Não, mas aquelas necessidades que o meu coração se deixou mover por ela. Você passa por um carro acidentado, né, tem vítimas dentro, não tem ninguém socorrendo, você passa direto? Não, você tem compaixão daquelas pessoas e para o carro e vai lá ver, está tudo bem, precisa de alguma coisa, né, dá os primeiros socorros, primeira atenção. Isso é compaixão, é querer o bem do outro, é promover o bem do outro. Então, nesse sentido, as parábolas de Jesus nos levam a mergulhar em algo muito mais profundo e muito mais que dá sentido à nossa existência. De forma que a compaixão de Deus por nós, quer dizer, o voltar dele para nós, é no sentido de nos dar vida, não nos deixar morrer naquela situação. Então, esse é o próximo. E esse é o sentimento, vou dizer assim, ou esse é o movimento interior que faz com que a pessoa cuide daquele que está necessitado. Não importava quem era. Eu lembro que uma vez eu estava numa pregação, num retiro, e o pregador dizia que havia 2 padres, irmãos de comunidade, que um dia brigaram um com o outro e nessa briga os 2 ficaram muito machucados e não se conversavam mais, né? E moravam um do lado do quarto do outro. E passa dia, um dia um deles passou mal à noite e bateu na porta desse outro e falou assim: eu não estou bem, por favor me leve para o hospital. E ele se arrumou, trocou, pegou ele, levou para o hospital, né? Cuidou dele, deu os remédios, tudo, voltou para casa, colocou ele na cama, perguntou se precisava de alguma coisa, né? Deixou ele, cuidou dele direitinho lá.
Aí os irmãos da comunidade falaram assim, mas escuta, você não estava obrigado e você ainda foi cuidar dele? Falei assim, olha, nós podemos ter os nossos desentendimentos entre nós, mas ele é meu irmão e ele precisava de mim naquela hora e eu não podia negar essa ajuda a ele. Então é essa compaixão que Deus quer colocar no nosso coração para que nós aprendamos a cuidar bem daquele que é próximo, como ele cuida de nós. Então vamos rezar agora ao Pai das Misericórdias e pedir a Ele esse coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, né? E que se preocupa com o bem do outro e se deixa conduzir pela moção do Espírito. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos esses filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que desça sobre você e sua casa a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.